uma vez tentando, pessoal. Hoje não tá fácil. Doutora Clara. Voltei. Oi, Bruna. Doutora Clara estava falando e caiu, né? Caiu ela ou caiu a mim? Quem caiu? Travou. Aí, travou. Não. E aí eu travei e caí. Bom, vamos tentar aqui os últimos 5 minutinhos para a gente ver se consegue debater alguma coisa. Doutora, você que está aqui conosco, a doutora Clara estava falando do benefício de se perder peso, né, seja por cirurgia ou seja por tratamento clínico conservador, como forma de reduzir os riscos, né, uma vez contraído o coronavírus. Na sua especialidade, nutrição clínica, a gente sabe que a bariátrica por si só trabalha muito a suplementação nutricional, muitos micronutrientes, proteína. Eu queria que você, de forma resumida, falasse aqui para nós os principais suplementos que a gente usa na bariátrica e que com isso melhora a imunidade, que pode ajudar numa eventual infecção pelo coronavírus. Sim. Então, como ela estava falando, a obesidade ela gera um processo inflamatório no organismo, que a gente sabe que ele favorece não somente o Covid, como várias doenças, né? Várias comorbidades. Então, para sanar, para a gente tentar melhorar esse quadro e essa situação, a gente usa muitas vezes de alimentos que a gente pode chamar de fitoterápicos, que a gente pode prepará-los na fitoterapia como forma de suplementação, ou mesmo inserindo dentro da alimentação. Então, por exemplo, assim, quem nunca teve um problema gástrico, né, de má digestão e não tomou um chazinho de boldo, né? Então, o boldo ele é um alimento fitoterápico que já era utilizado lá atrás pelos nossos avós e que a gente pode utilizar, abrir mão disso dentro da cirurgia bariátrica, né, ensinando os pacientes a utilizarem os temperos como proativos, né, para o processo inflamatório. E fora isso, entra a suplementação. Então, dentro do polivitamínico, a gente tem o zinco, que ele também combate o processo inflamatório, o ômega 3, que combate o processo inflamatório. A gente entra com ferro, que é super importante, né, para aumentar essa imunidade do paciente. Entra também com cálcio, vitamina D, que hoje está sendo, assim, super estudada, falando sobre o assunto, né, que os pacientes têm que manter, e a gente sabe que muita gente tem deficiência grave de vitamina D. Que mais que ficou faltando? A proteína, que é extremamente importante, né? Que por todo mundo conta do foge, processo que a gente vai fazer. Oi? O pessoal foge da proteína, não pode, Foge, pelo amor mas de eu Deus. sempre explico assim, a gente tem um processo inicial de uma desnutrição e uma desidratação, né? Então a gente precisa controlar isso. Não posso deixar você à mercê do seu organismo lá combatendo a sua obesidade. Então a gente precisa fazer a inserção de uma proteína extrínseca, não só da alimentação, porque às vezes a pessoa acha, mas se eu comer um pedaço de bife maior não vai dar certo? Não, não vai. Então a gente precisa dessa proteína extrínseca para diminuir perda de massa muscular, né? E ao mesmo tempo, lembrar do cálcio para diminuir perda de massa óssea, porque esses pacientes eles têm um pouquinho dessa perda também. Então a gente faz toda a suplementação baseada não somente em fatos, mas em estudos que vão favorecer esse paciente não somente nesse curto período, que é um curto período de acompanhamento aí 2 anos, né? Porque às vezes eles não voltam mais, mas a longo prazo. Então é importante ressaltar e mostrar que tem impacto na vida, né? Muitos pacientes falam assim, olha, eu vou fazer a cirurgia, mas eu não quero ficar com cara de doente, eu não quero perder dente, eu não quero ficar careca. E eu sempre falo, só conheço situações assim de pacientes que operaram e sumiram no mundo. Aqueles que continuaram fazendo um acompanhamento, que se comprometeram, né? Com a equipe, com ele mesmo, com a saúde dele mesmo, dificilmente acontece um processo desse. Lógico, às vezes a gente pega num pré-operatório um paciente que já tem um problema de alopécia. Então, óbvio que ele tem que procurar um especialista antes da cirurgia para já iniciar um tratamento. Acho que é necessário a gente entrar num paralelo aí, que doutora Afonso pode até me corrigir, já que ele está um pouquinho a mais do que eu aí nessa estrada, mas
Muito disso Com a nossa tecnologia, ele correu. Não, Socorro. Mas muito disso de perdas de dente, perdas de, sei lá, dessas desnutrições importantes, vinha no início de pacientes que já eram desnutridos inicialmente, né? Lá do SUS, de pacientes que já tinham umas hipovitaminoses bem importantes, bem graves, com dentes já de péssima higiene. Então, é óbvio que esses pacientes tendem a ter maiores problemas de quedas de cabelo, de dente, enfim, porque eles inicialmente já têm uma base ruim, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Graças a Deus, não é a realidade. Hoje em dia, os pacientes conseguem, apesar da obesidade não vir atrelada à saúde, que o pessoal acha que só porque tem obesidade é saudável, e muitas vezes chega lá no consultório e começa a descobrir, pô, doutora, eu não tinha nada, e agora eu comecei a ver que eu tenho um monte de coisa, enfim. Eu acho que isso é bem importante do pessoal entender a quantidade de gramatura de proteína diária. Por mais que você coma carne todo santo dia, vários pedaços de carne, não vai chegar. E aí aquele famoso medo de perder cabelo vai perder mais, porque não tem solução. Perde mesmo, em grandes proporções, né? Exatamente. Gente, se por acaso a nossa live cair mais uma vez, eu não vou voltar. Então vamos conversar enquanto a gente consegue, tá? Mas se cair, eu não vou voltar. Doutora Bruna, ainda com relação à queda de cabelo, síndrome de dumping, suplementos de maneira geral, que a gente vem conversando, a gente sabe que suplementar com spray sublingual é fácil. Que suplementar com um comprimido aqui, outro ali, uma cápsula gelatinosa também não é tão complicado mesmo para um bariátrico depois de um certo tempo de cirurgia. A proteína, a própria doutora Clara já gritou aí, já nos sinalizou que os pacientes reclamam, né? Eu, por exemplo, eu tomo proteína e eu sei bem o que é, né? Objetivamente para você, Nutri linda da nossa equipe. Obrigada. Suplementar proteína, que é tão difícil, que é basicamente pó, né? Seja com sabor ou sem sabor, hidrolisada, isolada, enfim, blend, são pós. A única forma de ingerir ou de se suplementar com proteína é no temido shake? Então, não. A gente consegue fazer várias receitas. Dá para fazer sorvete, dá para fazer creme de fruta, inserir. Eu sempre falo assim, como a gente tem uma mudança de paladar importante e a dieta basicamente nos 15 primeiros dias é líquida, o cérebro entende que você está comendo a mesma coisa, mesmo que você mude de sabor. Então, a gente precisa tentar abrir mão de várias receitas para que isso não se torne enjoativo, né? E assim, por ser algo caro, porque a proteína ela é cara, não dá para ficar comprando 10 potes de diversos sabores. Então, o ideal é que se compre um sabor neutro e aí você insira. Você consegue fazer bolo de caneca, você consegue fazer panqueca, você consegue fazer creme de fruta, sorvete, pode fazer um shake, mas com uma vitamina mais elaborada. Então, dá para, por exemplo, fazer uma preparação quente, colocar uma sopa, alguma coisa nesse sentido. Além disso, existem alguns alimentos que vêm adicionados de proteína. Qual é o grande problema? Eles são mais caros e muitas vezes o paciente não consegue ingerir. Então, por exemplo, a gente tem iogurte de uma marca X que tem 25 gramas de proteína. A gente pede que esses pacientes consumam entre 50 e 60 gramas. Então, 2 iogurtes daria 500 ml por dia. Num paciente que acabou de operar, ele não consegue. Às vezes ele divide 1 em 2 dias. Por isso que é importante a gente inserir o pó, né? E aí eles reclamam por conta dessa situação, né? O paladar fica mais aguçado e aquele sabor se torna mais difícil. Mas a gente bate com gelo, eu falo, coloca a polpa de fruta congelada, principalmente maracujá e morango. Dá para fazer sorvete, né? Com água de coco, pedacinho de fruta e colocar ali no meio. Então, assim, tem N situações que eu posso modificar a forma de consumir aquele alimento, né? Que teoricamente também mas que possa favorecer o meu processo. Porque você vai ter que tomar durante um período razoável aí, pelo menos 6 meses, né? Quanto você financeiramente, doutora, para suplementação nos primeiros 6 meses de pós-operatório, independente da técnica, em média?
Olha, eu fiz uma pesquisa recentemente, deu uma aumentada, porque anteriormente nós já havíamos falado de no mínimo uns R$ 300, né? O whey protein tá numa base de quase 200. Fora a Nossa. vitamina, o polivitamínico é muito caro, é cento e poucos reais, né? O... Não vou falar marcas. Mas enfim, tá mais ou menos isso. Então, eu imagino aí que vai em torno aí de uns R$ 500 por mês. Logicamente que o céu é o limite, né? Mas assim, num mínimo, numa compra básica, é basicamente isso. Isso faz parte da tomada de decisão, né? Quem vai operar e quem está em Se processo de organizar financeiramente. ter essa, né, essa informação, É. essa ciência. Cirurgicamente, inclusive, existe a necessidade de protetores gástricos, de remédios para dor, às vezes usar A a meia, né? enoxaparina, a enoxaparina, que é aquele anticoagulante de aplicar na barriga. Então, às vezes, precisa tomar 2, 3, mas tem casos que precisa tomar quase o mês inteiro. E é caro, sim, a enoxaparina até tem Citoneurinha não tem possibilidades noção do preço. tem esse Toneurim, tem eventualmente Noripurum, que precisa também inicialmente, justamente pela essa desnutrição grave que tem no primeiro mês da bariátrica, essa perda de 10% que a gente espera da cirurgia causa uma desnutrição gravíssima, importante, né? Então, para você ter uma noção, uma desnutrição grave é 5%, 10% em 6 meses. Então, é extremamente importante, né, fazer toda essa parte de planejamento também financeiro, porque vai precisar e não tem solução, não tem jeito. Não, e O fora pessoal isso, assim, falando do... roupa íntima, sapato. Sim, É muita vai coisa para perdendo, vai pensar. tentando reajustar, mas dependendo, chega uma Não hora dá que mais, não né? dá, vai pedindo do vizinho emprestado e assim vai. Mas a gente entende, a gente até tenta ajudando e dando opções, né? As meninas da nutrição até mais do que a gente, que às vezes quando chega na parte médica que está com uma deficiência mais importante, muitas vezes não tem o que oferecer Fazer, né? além de injetável, então aí sim pega de novo a parte financeira, não tem esses injetáveis no Sistema Único de Saúde. Eu já fui ver, é muito raro, ainda mais agora com o Covid, está ainda mais difícil de achar no Sistema Único de Saúde. As enoxasparinas também estão sendo muito usadas por causa do Covid, que é um grande formador de trombos e de embolias, então está sendo muito, muito usado, então tem que fazer esse planejamento, pensar e colocar na ponta do papel mesmo. Sim, Doutora, até porque se a pessoa não se organiza e fala assim, ah, eu não vou tomar, lá na frente ela vai ter um problema pior e ela vai ter que gastar muito mais. Vai colher, não vai ter jeito, infelizmente, cobra. Assim como a obesidade cobra lá no futuro as doenças associadas tendo aquelas complicações, se a gente deixar de ter essa reposição proteica de vitaminas, também cobra. Tem algumas síndromes importantes que podem acontecer e nos deixa bastante assustados. é por isso que é tão importante um bom preparo pré-operatório para que o paciente opere consciente, Com né, certeza. apoiado por uma equipe transdisciplinar especializada e que ele tenha a consciência de que o follow-up, o acompanhamento com a equipe no pós é mandatório, né? É, O médico tem que voltar conosco depois de um ano, uma vez ao ano, já é suficiente para a gente fazer uma vistoria aí dos exames de sangue, exames de imagem, fazer as correções necessárias para que ele viva bem, mas não pode sumir, né? Ele tem que continuar conosco. Doutora Clara, mesmo a gente fazendo um bom preparo pré-operatório, conversando muito com os nossos pacientes, muito, muito de perto, eles ainda têm dificuldade de entendimento, de forma bem objetiva, rápida e curta, da diferença entre bypass e sleeve. O que você diria, em poucas palavras, para que eles compreendessem a diferença entre essas duas técnicas? olha, primeiro, sleeve, a gente mexe exclusivamente no estômago. Então, é uma cirurgia que a gente chama exclusivamente restritiva. Só estômago. A gente corta, arranca em torno de 70%, 80% do estômago. O que sobra, a gente tira do corpo, tá? E não mexe nada no intestino.
Bypass, eu mexo no estômago e no intestino. Eu corto ainda menor o tamanho do estômago, gira em torno dos 97%. E aí sim, eu faço o desvio do intestino, aquele famoso Y que o pessoal fala, para tornar a cirurgia, ela predominantemente restritiva, mas com um fator desabsortivo muito pequeno. Então, o bypass eu mexo no estômago e no intestino, e não tira nada do corpo, fica só desviado. O alimento não passa por esse lado desviado do estômago grandão com o pedacinho inicial do intestino fino. E aí tem toda a parte de mudança, tanto na quantidade, né, na capacidade gástrica de ingesta, e no caso do bypass também na parte desabsortiva em relação à caloria também, além da ainda mais restrição do que o sleeve. E tem diferença de resultado na perda de peso entre as duas técnicas? Alguma perde mais que a outra? Olha, eu acho que a gente precisa lembrar que o mais importante não é a técnica que define o sucesso final em relação à perda de peso, e sim a aderência do paciente à mudança do estilo de vida. Não só temporária, naquela empolgação inicial de quando acabou de fazer a cirurgia, mas ad eterna, para a vida, geneticamente. A gente sabe que a cirurgia bariátrica, ela vem atrelada a obesidade vem atrelada à genética. Então, a genética, a gente ainda não chegou a esse patamar, a medicina de mudança genética. Então, se você nasceu com a genética para estoque, a briga contra essa perda de peso, a cirurgia vem para ajudar, e com certeza a melhor das opções em relação a tratamentos em si, vamos dizer, né? Então, essa perda de peso, você vai ter que brigar por essa vida, de você relaxar, de você bobear, de você parar de fazer atividade física, começar a relaxar na dieta adequada. Infelizmente, vai reganhar. Vai reganhar porque a genética vai falar mais alto. É o que a gente sempre fala, né, doutora Clara? Não existe a técnica cirúrgica ideal, né? Existe a mais bem indicada para determinado perfil de paciente, né? Então, eu acho que é uma tríade. É indicação adequada para aquele perfil de paciente, técnica cirúrgica bem realizada, né? E depois adesão ao tratamento. Consciência, né, do paciente. Adesão. A longo prazo, não a curto prazo, porque no início o pessoal empolga e vai atrás e quer fazer isso. Muitas vezes, antes da gente liberar, o pessoal, não posso fazer atividade física, não posso fazer isso. Gente, calma, é para a vida inteira. Dá o tempinho inicial que é necessário para a recuperação e para a cicatrização, e é para o resto da vida. Então, não adianta empolgar nesse início, ficar desesperado para começar as atividades físicas, e é na hora que tem que fazer atividade física, para. Então, precisa entender que é uma mudança de estilo de vida para o resto da vida, não é só inicialmente. E a cirurgia bariátrica, ela vai ter o resultado dependente desse paciente. Eu já vi pacientes que fizeram sleeve e bypass com resultados maravilhosos e desastrosos. E quando a gente vai ver, corre atrás da técnica, blá, 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 não tem nada de errado, a técnica está perfeita. Aí você vai ver, o paciente não está fazendo atividade física, ou nunca fez na vida, ou só começou fazendo as caminhadas e depois abandonou. Tem que fazer musculação, não tem solução. Já fizemos uma live, eu, doutora Afonso, tem que fazer musculação, vai fazer musculação, sabe? E o pessoal não vai, queria fazer pilates. Pode fazer o que você quiser, mas junto com a musculação. E o pessoal fala muito em volume de alimento, né? Doutora, mas eu não consigo mais comer. Tá bom, volume, beleza, não consegue, mas e o volume da caloria? E a quantidade de calóricas que você está ingerindo? Então, o pessoal esquece, infelizmente, de contar a caloria, porque não consegue mais fazer aqueles pratos de pedreiro. E esquece que, dependendo do tamanho do brigadeiro, a quantidade calórica é absurdamente maior que uma pratada de salada com frango grelhado, sei lá. Entendeu? Então, cuidado nessa quantidade de volume alimentar, de caloria ingerida, né? Eu acho que ela até pode falar melhor do que eu. Mas Desculpa, doutora Clara. Minha bateria está quase acabando, gente, que eu estou no celular do doutor, tive que trocar rápido aquela hora, mas vamos seguir até cair. Doutora Bruna,
a gente tem visto nos últimos consultórios, nos últimos atendimentos, nessa fase aí de pandemia, de isolamento social, alguns pacientes que estão retornando para nós em consulta e pós-tardio, 1 ano, 2 anos de pós-operatório, com reganho. Né? Todos nós, operados ou não, ganhamos um pouco nessa fase, né? É compreensível. Quais seriam as suas orientações básicas, as suas estratégias principais nessas consultas com relação à alimentação mais fácil, domiciliar, para que ele possa estabilizar esse ganho de peso ou até perder um pouco de peso em casa? Tá. Então, a primeira coisa é você identificar onde eu estou, né? Que fase do pós-operatório eu estou. Operei agora, não? Que tipo de dieta eu estou fazendo? A partir disso, dentro da sua casa, com sua família, elaborar um cardápio, né? E a partir do momento que eu elaborei o cardápio, eu vou lá na minha despensa, vou na minha geladeira e vejo o que é que eu tenho dentro de casa. E o que eu tenho dentro de casa que eu inseri e o que vai faltar. Eu, na minha casa, como eu moro só, eu gosto de planejar as minhas alimentações semanalmente. Funciona muito bem para mim, porque assim eu não compro demais, eu não jogo muita coisa fora e eu consigo me organizar. O pré-preparo também é importante. Então, por exemplo, às vezes, por mais que a gente esteja em casa, muita gente está trabalhando, né? Nós estávamos atendendo de casa, e aí o que acontece? Você fica sem tempo de fazer as coisas, porque você só está fisicamente, mas continua num processo de trabalho. E quem tem filho tem que cuidar da parte escolar, do marido, da casa, enfim, tem bastante coisa para fazer. Então, assim, muitas vezes deixar algumas coisas prontas, por exemplo, a salada lavada, já identificada em potinhos. Eu vou cozinhar feijão, eu já divido as porções para a semana e deixo congelado, né? O arroz, tem muita gente que tem panela de arroz, dá para fazer bem rapidinho, mas assim, o tipo de proteína que eu vou utilizar, eu já posso deixar temperada na quantidade certa, até 3 dias na geladeira fica ok, né? Então eu consigo me organizar dentro da parte financeira e ao mesmo tempo com qualidade. Mas para isso eu tenho que parar um tempo para organizar esse cardápio e também poder fazer a compra. Existem alimentos de sazonalidade que você pode colocar para fazer uma economia também, né? E aí vale até entrar aí na internet para buscar isso, porque às vezes a gente fala, vou comprar morango, mas não é época, então o morango tá 3 vezes mais caro. Mas você pode substituir por uma outra fruta que também vai proporcionar para você fibra alimentar, vitamina e mineral, mas que tenha um valor menor. Então, o importante é identificar isso e tentar seguir da melhor maneira possível. Outra coisa, eu posso, por exemplo, fazer uma carne louca. E aí, eu vou preparar ninguém vai fazer 100 gramas, né? Você vai preparar uma quantidade maior. Então, assim, se você todo dia comer arroz, feijão e carne louca, não dá. Então, muda o preparo. Faz um dia escondidinho, no outro dia coloca lá o arroz, feijão e a carne louca, no outro dia vai fazer uma berinjela recheada com a carne louca, no outro faz uma torta com aquela carne. Dá uma, inserida de temperos diferenciados, que vão favorecer também. Então, assim, tenta usar a imaginação para que você possa manter uma qualidade alimentar e, ao mesmo tempo, uma variedade nesses alimentos, porque senão se torna enjoativo. Entendeu? Então, esquece um pouco o iFood, chama a família para a cozinha e vamos todo mundo cozinhar. Doutora Clara, ainda nesse assunto de reganho de peso, quais são as estratégias que a cirurgia tem para um paciente já operado, em pós-operatório tardio, e que tenha reganho de peso? Primeiro, o que é reganho de peso e recidiva, né? E quais são as estratégias sob a ótica do cirurgião para tratamento com reganho substancial? Bom, primeiro eu vou de novo bater na tecla da genética, gente. Obesidade é genética, não tem jeito, tá programado. Pra você ter ideia, ambos pais obesos, o filho tem 80% de chance de obesidade. Um só pai obeso, 40% de chance de obesidade, enquanto o pai não obeso, só 10%. Então, quando a gente fala em reganho de peso, bom, uma cirurgia, ela tem um sucesso quando a gente chega a 50% já de excesso de peso. Então, se o paciente conseguiu um 50%, quando eu falo 50% de excesso de peso, tá, gente? Às vezes os pacientes começam a confundir em quilos.
tá? Nós estamos falando em excesso de peso que não é atrelado exclusivamente em quilogramas, tá? Então, quando a gente chega a esses 50%, a cirurgia já é considerada um sucesso. Então, acho que abaixo disso a gente vai ter que correr atrás. Quando a gente fala em perda de peso total, para você ter uma ideia, o bypass, vamos falar um pouquinho mais de bypass, que eu acho que é o mais feita no mundo e, como consequência, também na clínica, é em torno de 30% a 40% de perda de peso. Então, é um super sucesso, perda de peso total. Então, infelizmente, os estudos revelam que os pacientes que fazem cirurgia bariátrica, em média 15% pode recuperar o peso, e essa recuperação de peso geralmente começa após o segundo ano de operado. O paciente já sabe como burlar o sistema, já não faz mais a dieta adequada, já começa a aumentar a ingesta calórica. Então, infelizmente, em 5 a 10 anos, para você ter uma noção, o paciente, infelizmente, tem um reganho de peso substancial ao ponto de chegar à obesidade mórbida novamente. Então, tem que ficar de olho. O pessoal acha que, eu vou operar, reganho peso, volto lá e opero de novo. Gente, é um estômago, um intestino, pelo amor de Deus, isso não existe. Não pode chegar a esse patamar. Tem que correr atrás para que isso não chegue. Nossa clínica tem todos os especialistas para caso isso esteja começando a acontecer, não deixa para que aconteça para depois chegar a correr de socorro. Está vendo o que está acontecendo? Não precisa ter vergonha. Tem a equipe multidisciplinar para correr atrás de ajudar vocês a readequar vocês a tanto a parte psíquica, nutricional, enfim, a gente vai fazer a parte de avaliação cirúrgica para ver se tem alguma coisa com a técnica especificamente que não está legal e está fazendo reganhar peso, mas cirurgicamente, olha, vou falar, 90 e lalaiá, muitas vezes não tem o que fazer, porque é mudança comportamental que voltou a regredir. Então, existem algumas opções, análogos de LP1, que é medicamentoso, que é super moderno, acho que hoje em dia, na parte de medicamentos. Existem tratamentos endoscópicos para tentativa de reorganização da parte orgânica para tentar ajudar a perda de peso. Tem as revisionais, mas não é assim tão fácil igual vocês fez. Então, fiz a bariátrica, reganhei peso, vou lá fazer uma revisional. Não é assim. Tá? A maioria das vezes, infelizmente, cirurgicamente, a gente fica de mãos atadas. Tem o IGTV de reganho de peso que eu fiz com o Dr. Afonso, que a gente bate o maior papo lá, assistam, a gente conversa um tempão sobre reganho de peso, falando um pouquinho mais aprofundado disso. Tá no feed, é só procurar que tá salvo. Vale lá a um pena, bate-papo vale a interessante. pena. O doutor Afonso falou um monte de coisa super bacana, a gente deu várias risadas lá, assistem, tem bastante coisa de reganho de peso que vale a pena. Não desistem, está reganhando, vai lá com a gente que a gente vai tentar ajudar vocês, com certeza, a correr atrás. Muito bom. Eu vou colocar aqui uma pergunta que entrou e aí a gente faz as nossas conclusões finais, se a tecnologia permitir. Vamos lá, para a doutora Bruna. Você consegue ler, doutora? No prato, qual a relação de de quantidade de proteína e carboidrato? A proteína é sua prioridade, sempre, né? Então, a gente vai iniciar pela proteína animal, ou seja, carne, peixe, frango ou ovo. O feijão, que ele tem uma proteína, mas numa menor quantidade. E as fibras alimentares, os vegetais. Então, vai depender da fase que você tá. Por último dos últimos, a gente insere o carboidrato. Então, se eu estiver satisfeita consumindo o feijão, consumindo a carne, uma saladinha, eu não forço, eu paro, tá? Porque aí existe um treino do aprendizado de saciedade, porque até então não tinha, né? Então, é nesse momento que a gente vai começar a aprender. Então, trabalhar a mastigação, descansar o garfo no prato, para a gente começar a aprender até onde o meu organismo consegue ir, mas sem forçá-lo. Sempre priorizando a proteína. Exato. Doutora Clara, ao realizar a cirurgia bariátrica, consequentemente, precisamos realizar a colecistectomia, a cirurgia de vesícula? Não necessariamente, tá?
a pedra na vesícula, ela na verdade, ela vem atrelada a essa perda de peso rápida e grande. Então, se você fizesse uma dieta da lua e perdesse um monte de peso, é a mesma chance de ter pedra na vesícula. Em torno de uns 25 a 28% de chance de ter pedra na vesícula. E nós, mulheres, pela parte hormonal, ainda temos mais chance do que os meninos. Então, não obrigatoriamente vai acontecer e vai ter que fazer, mas se acontecer, tem que fazer. Muito bom. Bom, a gente está aqui nos últimos minutinhos. Eu queria que a doutora Bruna fizesse as suas considerações finais, depois a doutora Clara, se der tempo. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. Hoje a gente teve bastante dificuldade de tecnologia, acho que mais pelo lado de cá, nossa live, de certa forma, ficou um pouquinho comprometida, mas a gente continua aqui, disponível para vocês, né, trabalhando e lutando, tentando agregar aí informação de qualidade, boas risadas, né, acolhimento, dizer que a nossa equipe está aqui, disponível para vocês, mesmo que o vírus nos impeça de estarmos colados, né, a gente está disponível por diversas plataformas, nos liguem, nos procurem, que estamos disponíveis para vocês. Foi um prazer gigante conversar com essas mulheres. Infelizmente, eu não consegui fazer uma pergunta para a doutora Bianca Godoy, que caiu algumas vezes, mas a gente conversa, marca uma próxima live, que eu acho que a psicologia pode nos ajudar e muito, né? Principalmente nessa fase que a gente vem enfrentando. Doutora Bruna, suas considerações? Bom, gente, primeira coisa, nós estamos aqui para vocês e por vocês, né? Então, nós temos uma... Não seria uma cultura, mas a gente abraça o paciente, a gente tem amor naquilo que a gente faz. Então, assim, vocês não estão sozinhos. É muito difícil, não é um processo fácil. As pessoas às vezes acham que operar é algo muito simples, mas não é. Existe um processo todo da parte emocional, da parte alimentar, as dificuldades que vão surgir no dia a dia, e a gente está aqui para isso, né? Para te orientar, para dar um apoio, às vezes só para ouvir, porque às vezes você só precisa falar, né? O que está incomodando, o que está entalado aqui, que eu não consigo soltar. Como a doutora Clara falou, não tenha vergonha de buscar ajuda, né? Para isso existe a equipe, para isso o Instituto está lá. Hoje nós estamos ali pela telemedicina, infelizmente, porque eu gosto muito de estar perto, de abraçar, de apertar. Mas a gente não pode no momento, infelizmente, isso me deixa triste. Mas a gente está aqui para isso. Então, assim, aproveitem esse momento que vocês estão dentro de casa com a família de vocês. Busquem, procura dentro de casa fazer algum tipo de atividade para a gente não sair, não ficar também tão parado. Porque, pelo mínimo que a gente consuma alimento, um pouquinho que a gente come, só ficar sentado, só ficar deitado, você vai ganhando peso, né? Então, tenta se organizar com a alimentação, tenta ter prazer naquele momento de preparo, no momento de se alimentar, buscar qualidade nos alimentos. Então, assim, tenta ir mais na feira, buscar produtos mais de feira, né? Mais in natura e menos industrializados. Separa, aí a gente tem profissionais na clínica que estão ali para auxiliar nessa parte de atividade física, e na internet tem bastante coisa também. Então, busca inserir essa prática de atividade física que seja meia hora por dia, mas para não perder o ritmo e nem o pique, porque voltar depois acaba sendo um pouco mais difícil, né? Então, tenta se organizar da melhor maneira possível para que você continue dentro desse tratamento com a qualidade que você merece ter, né? Exatamente. Doutora Clara? Bom, eu acho que com certeza vamos estar sempre, independente de pandemia, com ou sem pandemia, vamos estar sempre abertos a qualquer de vocês que precisar. Não desistam, aqueles que reganharam o peso, venham atrás de nós. Não necessariamente a gente vai conseguir cirurgicamente, mas com certeza de reajuste psíquico e nutricional. Movimentem-se sim, não se desesperem com a pandemia e às vezes um pouco de reganho de peso. Eu acho que tá bem bacana em relação ao que ela falou sobre aproveita a família para procurar coisas novas. Na parte cirúrgica, nós vamos estar sempre correndo atrás de um preparo adequado com vocês, tomando todos os cuidados conforme as orientações do Ministério da Saúde.
Não paramos completamente, existe sim ainda algumas cirurgias em relação a alguns hospitais com alas Covid-free, tomando todos os cuidados. Então, nós estamos fazendo as consultas. Hoje, num dia mais por telemedicina, mas estamos fazendo as consultas. Venham até nós para a gente poder conversar, tirar as dúvidas. Vamos indicar a técnica a cada um, conforme cada um, independente de bypass ou sleeve. Então, vai ter sempre um olhar para o paciente e não para a técnica. E aí a gente vai estar sempre tirando todas as dúvidas que houver. Enfim, só vem. Muito bom, muito bom. Tomara aí, eu torço bastante para que as reflexões que a gente fez hoje, né, as nossas considerações aqui possa ter ajudado, né, inspirado mulheres, fortalecido, conectado mulheres e famílias como um todo, para que busquem ajuda, para que acreditem em vocês, né? A gente está aqui novamente disponível. Outros bate-papos acontecerão, né? A gente está bolando aqui temas. Quem tiver ideias, sugestões, por favor, nos contate. Vocês podem nos enviar mensagens por direct ou enviar e-mail para atendimento@salé.com.br, que a gente vai ter um prazer aí de agendar uma próxima live. Meninas, muito obrigada. Um abraço. Obrigada, Proteção Obrigada. e saúde. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Boa noite. Cuidem. Tchau.